Boa noite, chat. Sejam todos bem-vindos a mais essa noite tentacular que nós estamos aqui. Hoje, um bate-papo especial com esses convidados ilustres. Vamos lá. Primeiro, Rai, dê o seu boa noite. Hey, eu sou a Rai, sejam bem-vindos ao Mundo Tentacular. Na noite de hoje, me disseram que nós vamos criar uma aventura juntas e falar de cenário. Mal posso esperar. Tiago. Boa noite, eu tô procurando os lustres, porque os convidados eu estou vendo. Já os lustres eu tô me sentindo enganado. Tá entendendo? Me sinto enganado nesse momento. Foi prometido lustres e eu não tenho lustres. Mas é isso. Propaganda enganosa. Vou fazer uma apresentação da Rai de Bem-vindos ao Mundo Tentacular, porque você não fez isso, Batistão. Você tinha que ter feito isso como nosso apresentador oficial hoje. Tá entendendo? Desculpa, vergonha, falei. Vergonha pra sua família, vergonha para o... Entendeu? Para isso que são os outros membros da PT, né? Para compensar o que os outros esquecem. Sim, e assim juntos faremos tudo. Ou não fazemos nada. Quem sabe? Né? É um mistério. Mas boa noite para todo mundo, boa noite ao pessoal que está assistindo. Sejam bem-vindos. Então, gente, vamos lá. Como falou, hoje vamos estar aqui junto. Já é a terceira vez que vamos fazer esse quadro, de junto com o chat, trocando ideias e tentar montar um cenário aqui, bater um papo. Bom. Mas é uma pergunta justa que eu tenho que fazer, então, antes. A gente está montando um cenário para qual sistema? Não, isso aí é livre. O pessoal decide com o chat. Vamos lá, vocês querem fazer para o Cthulhu mesmo, quer fazer para outro? Eu quero, então, aproveitar que estamos aqui sem lustres, mas com convidados, para começar do conceito, do coração das cartas. Acho que concordamos, nós e o chat, que cenário é um elemento fundamental na maioria dos jogos de RPG, certo? Mas o que significa esse elemento, sabe? Tipo, que função o elemento de cenário serve no design da experiência que é para ser um jogo de RPG? Ó essa, entendeu? Tipo... E ainda tem uma outra questão aí. A gente está falando de cenário enquanto mundo ou cenário como aventura? Porque usam a mesma palavra. A ideia é mais do cenário quanto aventura, plot. Ah, tá, ok. Concordo com a Rai de qualquer forma. Foi falha minha. Que é o costume do Cthulhu na vez de usar o termo cenário em vez de usar o termo aventura. Não, mas é porque uma coisa que eu sempre pensei, e por exemplo, quando a gente avalia uma jam, um negócio de jogos, o cenário, ele, pra mim, na minha interpretação, ele meio que é o que dá o tom, dá a vibe da aventura, tanto num macro, assim, quando você pensa em Ravenloft, sabe, tipo, na Baróvia, quanto quando você pensa, assim, tipo, numa aventura de Cthulhu nos anos 20, sabe, no Crazy Horse em Paris. Meio que isso alinha o pensamento das pessoas que estão neste lugar, nesse conceito imaginário, pra gente começar a imaginar e antecipar mais ou menos o tipo de aventura que a gente vai ter. Então eu acho que o cenário, ele é o elemento mais briefing de design, digamos assim, dos elementos básicos de um RPG. Se você pensar que tem o sistema, tem as interações sociais, o cenário é a parte que dá o tom pra gente imaginar os nossos personagens e o que tá acontecendo com eles. Afinal de contas, sem o cenário não tem jogo. Sem o mundo não tem jogo, então... Sim. Né? Mas eu ainda acho uma coisa também além disso. Não sei se você vai concordar, mas eu penso assim. Eu acho que o sistema que você vai usar, ele é muito importante dependendo do cenário. Porque, por exemplo, tem certos sistemas que eles são pensados mais para certos tipos de ações, para certos tipos de interações, e são mais rápidos ou lentos para certas coisas do que outros. E tem sistemas que pensam mecânicas específicas para coisas específicas do cenário, né? Que traduzem aquele sentimento do cenário, aquela intenção do cenário para o sistema, e que eu acho que encaixa muito bem. Eu
sou a favor, eu não sou contra sistema genérico, tá? Por favor. Mas eu sou a favor que um jogo tem que ter um sistema. Você pode até tornar ele genérico para adaptar ele para outras coisas similares, mas um jogo tem que ter um sistema. Eu penso sim, pelo menos. Eu acho que eu concordo muito, principalmente no sentido que é esse casamento entre Pense que o sistema é a parte mais replicável de qualquer jogo, né? A gente vai descrever cada um castelo diferente pro nosso rei vampiro. Mas se um é falha na tua mesa, na minha e na do outro. Então, tipo, mas é esse casamento de um sistema replicável, digamos, com um cenário inspirador que causa aquele momento ideal, assim, na qual a experiência ela é catártica, ela causa uma emoção que tende a ser sólida, que ela entrega, sabe, tipo, se você pensar numa aventura de RPG, como a gente quer criar hoje, uma boa aventura de RPG, na minha opinião, é uma aventura que entrega aquela experiência toda vez. Tipo a abertura do Up. Toda vez. Você vai ficar triste toda vez, entendeu? Sabe? Com diferentes personagens, mas a aventura foi imaginada para gerar uma determinada experiência e emoção. E eu acho que você só gera isso pelo que você falou, por esse casamento, assim, de alguma coisa replicável que vai gerar algo que é amarrado temática e narrativamente na história, na trama narrativa que informa muito do aspecto comunal do RPG e da mecânica. Sim, concordo. Estamos de acordo. Agora, a Batistão tá falando tanto de Ravenloft que eu não posso deixar de imaginar o meu cenário de Ravenloft. Ravensloft, você tá na... Conta pra ela o que é o Ravensloft. Por favor, eu não posso esperar. Ravensloft é Ravenloft. Mas isso é uma coisa muito importante. Isso é uma coisa muito importante. Mas o vampirão é o Leslie Nielsen. Quem é o Leslie Nielsen? Daquele filme. As mesas viraram, né? Você queria me surpreender e acabou surpreso nessa interação. A mesa virou. Bota o Thiago de cabeça pra baixo, Poft. Leslie Nielsen. Não, agora eu sei quem é o Leslie Nielsen. Ok, do Drácula morto, mas feliz. O Google me informou. Nossa, sim. Viu? Caiu a ficha agora. Que você informou o gênero do filme, da aventura. Assim, eu entendo o que é esperado de mim como jogador, imaginativamente nesse mundo. Mas você imagina uma coisa, eu não precisei falar nada, eu só precisei te falar quem é o Strade. Quem é o Strade nesse mundo. E ainda prefiro esse que o original. Sim, exatamente. Que é inclusive uma qualidade do bom mestre. Brevidade. Agora, sério, eu tenho muita vontade de narrar isso em D&D, narrar D&D, com o Strade sendo o Leslie Nielsen, virando um morceguinho e batendo de cara num poste. Aí indo pro outro. Nossa, Pia, eu acho que o perfeito, assim, na maioria das vezes eu prefiro RPG presencial, porque eu jogo RPG há muito tempo, mas se você jogar online com filtro de voz, você consegue ter a voz dele pra fazer as falas dele. Ele sendo ator famoso é possível. É um recurso que a internet vai te dar, assim, e a realidade não, assim, então... Maravilhoso. Bom, maravilhoso. E vamos agora ao segundo ponto. Já sabe o que, assim, olha, tipo, inclusive, mesa do Ravensloft com filtro de voz narrada por você deveria ser prêmio de Catarse, inclusive, olha só essa experiência. Sugiro. Podemos fazer isso acontecer, ou não! O mais certo é quem sabe. Então. Entendeu? E o que você quer hoje da gente? Então... Hoje a questão da gente criar, primeiro eu quero que você, Rai, que é nova aqui agora nesse quadro, você compartilhe um pouco com o chat como que é o teu processo de inspiração para você, quando você vai escrever algum cenário que você vai narrar. Se vem do além, se é uma música, se é livro, se você começa pensando uma cena e depois você inclui o resto. Como que surge a ideia inicial, aquela sementinha original antes de você começar a criar o cenário, para desenvolver...
Eu vou dizer que eu tenho uma coisa bonita pra dizer sobre esse processo e uma coisa feia. A bonita é o seguinte: pode ser uma música. Famosamente, sabe, tipo, uma das histórias que eu narro há muito tempo, que é, inclusive, tematicamente inspirado na ideia de vampiro, é baseada numa música do Evanescence chamada Like You, na qual, assim, os jogadores são sempre mercenários enviados para ver o que aconteceu com essa cidadezinha no fim do mundo, que é perto do castelo, que a gente não escuta falar dela faz um tempo. Vamos lá ver. Então pode ser uma música, pode ser um filme, e principalmente se for um filme, ou uma música, ou qualquer coisa, o meu processo ele geralmente gira em torno de como eu transmitir, como eu consigo gerar essa mesma sensação, essa mesma emoção, essa mesma jornada dentro de um jogo de RPG, ou dentro de um... E geralmente isso faz com que eu escolha o sistema, entendeu? Que eu vou querer usar, porque eu vou pensar em que tipo de sistema valoriza certas interações em favor de outras, baseado no tipo da experiência que eu quero gerar. Uhum. E daí, pensado no sistema, geralmente eu vou informando a formação dessa experiência como se fossem círculos concêntricos. Então começa com a catarse, digamos, a jornada emocional, daí eu quero pensar num sistema que embasa e reproduz coisas que vão acontecer. Por exemplo, famosamente Cthulhu, principalmente o original, é um sistema baseado em frustração. Por isso as longas listas de perícia na qual você não vai ter a maioria delas e que você, sabe, tipo... E você tem que ficar, sabe, porque isso faz parte da experiência investigativa, parte da experiência de contato com esse horror maior do que você consegue imaginar, e sabe, tipo, muito da experiência foi deliberadamente criado para você ter o tipo de experiência que você tem, o segundo sistema. E em volta de tudo é aquele aspecto de cenário mais propriamente dito Pixar, no sentido de, tipo, é diferente a história que se passa dentro de um circo maldito de freaks, assim, e a história que se passa numa catedral gótica. Elas vão ter feelings diferentes baseados nesses dois lugares. Então eu diria que assim é criada a inspiração, mas eu também diria que, tipo, eu tenho um fichário de ideias, de aventuras que eu fui informando ao longo dos anos. Então, hoje em dia, na maioria das vezes, eu só vou... E hoje eu nem abro mais ele, porque eu já sei muitos dele de cor. Eu abro quando eu quero algo novo, mas é tipo assim... eu tenho que mestrar de noite, eu vou fazer a história do Triângulo Amoroso dos Piratas. Beleza. E daí eu adapto pra sabe, tipo, pro que quer que seja aquela aventura dentro do contexto do que aquilo vai acontecer. Então, assim, tem o lado bonito e o lado da preguiça aqui pra você, confessados na noite de hoje. Não se preocupa não, o Thiago qualquer coisa ele enfia no gelo. Ele faz coisa no gelo e pronto, esse é o foco dele. Como assim, Thiago? Me fale mais sobre isso. Toda campanha começa com branco. Vocês veem o branco até... Toda campanha começa com a pessoa com água gelada. Cara, isso é coisa que o povo mora no Rio de Janeiro, né, cara? Entendeu? A gente quer pensar em frio, a gente quer pensar em clima, sabe, mais ameno, então a gente faz coisa no gelo, é isso. Na verdade, vocês ficam me zoando com isso, não é uma fixação, é uma coisa comprovada. Tá? Isso é sério, isso é uma coisa comprovada. Cientificamente, o ambiente mais hostil que existe é o ambiente ártico. É um ambiente gelado, é um ambiente... Por quê? Ele tem uma tendência a ser... O frio extremo, ele costuma causar coisas no corpo humano, assim como o calor extremo causa também. Mas o frio extremo, ele causa no psicológico mais do que o calor extremo. E o frio extremo, ainda mais... Vamos supor, se você for para o Polo Sul, você pode ter a situação de frio extremo e de dia eterno. E você tem lá o sol da meia-noite, né, durante certas partes do ano. Isso causa problemas pro teu relógio interno, isso causa problemas pro teu sono, você não vai conseguir dormir direito, então você vai acordar com sono. Se você acorda com sono, se você está fazendo as coisas com sono, você não age no teu normal, você se estressa mais. E no outro extremo do mundo, nós temos né, a lua do meio-dia. A gente tem as noites de 24 horas. E, gente, não sei se vocês estavam assistindo, por exemplo, o True Detective.
as pessoas alucinam coisas. E se vocês leem sobre a história do Alasca, sobre esses lugares onde você tem, não só no Alasca, tá? Também na Finlândia tem história, tem coisas assim. As pessoas alucinam, as pessoas veem coisas, sabe? E é como se fosse quando a pessoa tem quando ela vê uma miragem no deserto do Saara, né? Você tem a mesma coisa, mas no frio, sabe? E, cara, na minha opinião, a coisa mais assustadora do mundo é isso. É um lugar muito frio, escuro, que você não consegue ver nada, que você não consegue entender nada, que você não consegue ter... O teu corpo não toca direito porque ou você está coberto de roupas para se proteger do frio, ou você já perdeu a sensação dos teus membros. Então você não consegue sentir as coisas. Você não consegue discernir se o que você está vendo é verdade ou mentira, se aqueles sons de uivos são lobos ou algo muito pior, ou se é só O vento. se é só vento mesmo, se é só o vento, sabe? Então eu acho qualquer coisa a ver com frio, com arte, com coisas assim, pra mim, isso é uma coisa mais assustadora, porque elas, além de tudo, chamam pro maior medo que você tem, que é o medo do desconhecido. Tá entendendo? Então, pra mim Vocês gostam de me zoar? Gostam. Eu gosto de fazer aventuras no frio? Gosto. Vou deixar de fazer isso? Me obriguem. Eu não vou te obrigar, porque todas as aventuras suas eu já testei com meus grupos aqui. Tanto que uma das cenas mais memoráveis que eu teve foi naquela aventura, A Coisa no Gelo. Qual delas? Porque você sabe que tem 3 diferentes. Eu não vou especificar qual por causa da criatura, então vai ficar um spoiler sem saber de qual aventura. O do Loigor. Tá. Eu consegui a façanha, que o Loigor dá 1d100 de dano naquele ataque. No cara que tava com a vida cheia, eu rolei 1 de dano. E no jogador que estava com apenas 3 de vida, eu rolei 100 de dano. Eu me lembro dessa história. Ele é o que tava no epicentro da explosão e foi. Não sobrou nem pó do coitado. Mas enfim. E aliás, o que sobreviveu a esse sortudo, o jogador fez a ficha dele usando a foto do Luciano como personagem. E é isso que salvou ele, certamente. Até porque todo mundo sabe que qualquer coisa relacionada à tecnologia, e dados também são relacionados à tecnologia, não funciona perto do Luciano. É isso. É a vida. Maravilha. Então, gente, vocês têm alguma inspiração pra hoje? Bom, aparentemente gelo e True Detective. Não, assim. Opa. Deixa eu ver. Eu tô. Aí você tá roubando, aí não vale. Entendeu? Poxa. Vocês já ouviram falar de um livro do Truby chamado Anatomia da História? Só ouvi falar, mas não peguei pra ler ainda. É um livro muito legal, ele é um livro sobre escrita, e uma das coisas e ele é bastante analítico e estrutural então, em como ele entende histórias e como ele entende a criação de histórias. Ele é um livro para escritores, e uma das coisas que ele fala é que o ambiente na qual a sua história se passa vai determinar que tipo de história ela é. Então, por exemplo, histórias de deserto são histórias de violência. De um jeito ou de outro, elas podem ser engraçadas ou elas podem ser trágicas, mas elas acabam sendo muitas vezes, e histórias sobre o que acontece nos limites da humanidade, da sociedade, e ele separa em 8 lugares, se eu não me engano, e alguns eu não concordo com todos eles, e eu acho que mas qualquer teoria literária vai ser simplista e reducionista pela proposta da coisa em si. A humanidade escreve há muito tempo, em várias culturas diferentes, nenhum cientista vai entender tudo sozinho, mas que ele divide do background dele em, mar, superfície do mar e fundo do mar, e o fundo do mar é como espaço, então alguns lugares são como outros, assim. Porque a superfície do mar são, histórias de piratas e histórias quase da Terra como um jogo, de um lugar plano em que você vê grandes distâncias, e isso meio que equivale às pessoas que estão nessa plataforma.
em oposição a, por exemplo, histórias do fundo do oceano ou do espaço em que você fala sobre uma tridimensionalidade de movimentação que exige que você pense sobre histórias diferentes. Ele, no livro dele, dá vários exemplos literários sobre essas coisas que agora eu não me lembro de impromptu, né? Não tô com ele aqui. Mas... E daí, por exemplo, florestas são catedrais da natureza, mas selvas são lugares de loucura, montanhas são sobre elevação de alguma forma, tipo, ou sabe, hierarquia. E eu acho essa proposta bem legal. Então, tipo, eu acho que a gente pode escolher, como você falou, falar sobre gelo e frio nessa aventura, e sobre medo, que parece ser o elemento catártico que você associa e acha muito legal. Né? Sim. Não. Sim. É porque eu tô pensando nas coisas que você falou e, tipo assim, eu entendo a lógica do raciocínio por trás de muita coisa aí. Eu discordo 100% dela, mas eu entendo a lógica entendo muito a lógica do raciocínio. O que você discorda? De tudo. De tudo que você falou do que ele fala. De tudo. Assim, Luke Skywalker, todas as palavras que você disse estavam erradas, é incrível. Não, você não está. A proposta, a ideia, a análise, digamos assim. Sim, eu vou te dar um exemplo. Eu não associo montanha com esse tipo de coisa exatamente. Geralmente eu associo montanhas e altitude, altura com superação. Então, pra mim, são histórias heróicas. Olha que coisa diferente. Pra mim, são histórias heróicas. Eu não associo selva com loucura. Eu associo selva diretamente com abundância e violência. Porque eu acho que não existe lugar mais violento na Terra do que uma selva. Tá entendendo? Eu entendo a lógica do deserto ser violência e drama. É só a gente parar e olhar pra Lawrence da Arábia, pra gente olhar pra Dark Sun, toda a história de Dark Sun. Meu Deus do céu, é só isso. Muito do faroeste, inclusive, né? Tipo, o faroeste, ele é um deserto. Sim. Então, tipo, eu concordo muito com a parte do deserto. Pra não dizer que eu discordo de tudo. Mas todo o resto, pra mim, é quase que inverso. Eu achei isso interessante. Eu realmente achei isso interessante. Eu acho que vale a pena, Thiago, se você... Manda pra mim depois que eu quero dar uma olhada nesse livro. Se tu puder mandar no chat. Já fala o nome aí que eu vou mandar no chat aqui. Anatomia da História. Eu não lembro o primeiro nome do autor. O segundo nome dele é Truby. Né, o sobrenome dele é Truby. E Guga Desce, obrigado pelo Prime. 9 meses. Se o Gustavo só vai vir aqui ou não? Me diz aí depois. É John Truby. Pô, John, também assim, eu podia ter lembrado de John, né? Mas... vale a pena dar uma olhada, porque eu estou lembrando as definições dos lugares de memória na análise dele, assim, então não é impossível que ele comente sobre superação na montanha e eu não esteja lembrando, então olhe para ele. E eu acho que também dentro do que ele fala, que é uma coisa, né, comum em análises literárias, ele aponta para que ele está olhando e as obras que ele usa como referência, que também falam muito sobre o escopo do que ele está falando. Então, por exemplo, eu sempre pensei que nós, pela natureza do ambiente brasileiro e da Mata Atlântida e de coisas assim, a gente teria, quando eu lia ele falando sobre selva e floresta, eu sentia que a floresta que ele pensa é a taiga, a floresta europeia, que é tipo grandes árvores e não muita vegetação da nossa altura, assim, ao contrário de uma Mata Atlântida, que é fechada e densa. Mas eu pensei que a nossa relação com isso provavelmente seria diferente, porque ela é informada por outras questões. Sim. Com certeza. Não, mas cara, eu gostei. Eu vou dar uma olhada nesse livro, que eu achei interessante. Eu nunca tive paciência para escrever. Eu sempre quis, mas eu nunca tive paciência. Primeiro porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu saio pensando demais. Sabe, não vai dar certo. Eu vou fazer que nem o cara do Game of Thrones, só que vai ser uma merda. Tá entendendo? Vai ser isso. Ele é consultor de histórias em Hollywood, de acordo com o Fred. Olha só. O doutor de roteiros de Hollywood. Dona Rei tá lendo gente famosa, pensando o quê? Não, eu vou dizer que... Cara, de baldes e meio de merda, pelo menos, tá entendendo? Né? Assim, pelo amor de Deus. De acordo com o tio Google. É foda mesmo.
Eu acho que ele, junto com o Robert McKee, que também assim, tem um currículo parecido, bem ou mal, os dois junto com o Douglas, eu não lembro que fez. Já que estamos falando isso, eu diria assim que a tríade é Anatomia da História, do Truby, História, ou Story, do McKee, que é onde ele fala coisas muito legais, como, por exemplo, toda cena tem que virar história, every beat has to turn, sabe? Tipo, se isso é uma cena em que nada do que a gente sabia sobre esses personagens ou plot mudou em nada, essa cena provavelmente não está cumprindo função nenhuma. Assim, sabe? Tipo. E o terceiro, eu não lembro o nome, eu já consulto, mas o livro se chama Invisible Ink, Tinta Invisível, e ele é, por exemplo, se eu não me engano, ele estava envolvido com o roteiro do Toy Story, por exemplo, e ele explica justamente a base do que eu comecei falando, ele fala sobre como criar histórias que ressoam emocionalmente, e é um livro tipo desse tamanho, mas ele é muito bom, assim, tal, são coisas legais, vou escrever todos no chat. Posso dar uma ideia, então? Posso dar uma ideia, então? Já que a gente está falando... Vê se vocês concordam. Já que a gente está falando sobre escritores, por que a gente não faz uma aventura baseada ou que tenha como personagem... Não personagem principal, mas o foco dessa aventura um escritor? Sim, volta de escritor. Talvez um escritor ou um cara que esteja escrevendo uma peça ou que esteja escrevendo um roteiro para um filme em Hollywood. Interessante proposta. E esse cara começa a escrever alguma coisa e, de repente, essa coisa que ele escreve, ou que ele começa a escrever, começa a afetar ele. É tipo uma mistura de Janela Indiscreta com aquele filme do Johnny Depp. E também uma pegadinha de Alan Wake. Não sei se você já jogou. Isso que eu ia falar do Alan Wake. Na verdade, ele tá preso na própria história que ele escreveu. Sim, exatamente. E o Janela Indiscreta entra nisso daí, né? No fato dele ele tá podendo, por exemplo, ele pode estar escrevendo uma coisa inspirada em uma coisa que ele acha que é uma inspiração dele, mas ele na verdade está tendo sonhos com visões da vida de alguém. Então ele meio que está numa janela indiscreta, vendo a história dos vizinhos dele. Não vizinhos, mas você entendeu o que eu quero dizer, né? Uhum. Eu acho legal. Não, eu gostei. Eu adoro aventura baseada em coisa meio que... quase que saindo pro psicodélico, sabe? Então, tipo... Eu adoro. Então, tipo assim... Eu gosto muito do Alan Wake. Acho que o Batistão sabe disso. Eu gosto muito desse jogo, Alan Wake. Eu não quero ir pra pegada dele de terror violento e físico. Eu não gosto, eu gosto do jogo, mas eu acho que uma aventura, por exemplo, essa é uma aventura de terror. Se a gente for fazer uma aventura de Cthulhu, chamada de Cthulhu, eu não gosto quando ela parte muito pro físico. Eu gosto quando ela fica mais tá entendendo? No horror aqui. Mas é cabeça, etc e tal. Você pode até ter algum combate, alguma coisa, mas eu gosto do horror aqui. É o psicológico, né? Eu prefiro, pelo menos. Agora... Onde que a gente vai basear isso? O que o cara tá escrevendo? O que tá acontecendo? Isso é que a gente tem que começar. E como é que a gente vai introduzir os jogadores? É o que eu ia perguntar pra você, Thiago, tipo, nessa sua... É porque eu vejo dois caminhos que vão definir muito a partir de agora. Um deles é a história sobre este escritor e ele é para todos os efeitos, um NPC ou um prop da história, sabe? Ele é algo sobre o que a história é. Ou uma coisa que é bem mais contemporânea, essa história, de alguma forma, essa escrita ou esse texto, sabe, talvez algo na produção desse livro ou desse material, algo envolvido com esse escritor, envolva os jogadores e eles sejam, por exemplo, a editora dele, ou sabe, tipo, pessoas que estão envolvidos, e daí a gente vai descobrindo a história que deixou ele louco, junto com... E por que os personagens estão estudando? Porque daí a gente já dá pra eles uns papéis mais direcionadinhos. Assim. Então agora eu vou inverter a pergunta pra vocês dois. Por que um e por que outro? Tá. O que seria mais legal? Você falando, me veio uma outra ideia que eu já tinha na cabeça, que dá pra gente encaixar nisso aí. Vamos ver se vocês... A minha esposa gosta muito de assistir uns canais de restauração. O pessoal faz restauração de coisa antiga. E se o grupo fosse o pessoal que estivesse restaurando e pegasse um livro da pessoa e estivesse restaurando o livro? E aí que fosse arrastado para aquilo.
Essa proposta entra dentro da segunda opção que a Rai tá falando. Sim. Ela entra dentro dessa segunda opção. Então, tipo assim, o porquê que a gente quer fazer essa primeira opção, o porquê que a gente quer fazer a segunda opção. Por que cada uma delas é melhor ou pior? E segundo, a gente vai fazer, já que vai ser Cthulhu, por exemplo, vai ser um negócio envolvendo mitos, né? Vai ser clássico, então a gente vai baseá-la em 1920, 1930 e vai ser um negócio, como eu tava falando, bem psicológico, quase um thriller psicológico. Ou a gente vai simplesmente virar esse disco, vai setar isso nos anos 2000 e vai fazer uma coisa pra Delta Green, sabe? Ou não, se for pros anos 2000 e, por exemplo, dessa vertente, pode justamente isso. Os jogadores, eles têm um canal no YouTube e tava gravando a restauração pra fazer. Sim. Pode até nos tempos atuais. Agora, da outra opção, como é que a gente encaixaria? O que eu quero dizer dos tempos atuais ser violento e no década de 20 não ser, é porque, teoricamente, quando você faz uma coisa na década de 20, o jogo ele é mais, entendeu? É década de 20. E quando chega nos anos 2000, ele vai cair, de repente, com uma coisa mais atual. Então você pode usar Delta Green, ou você pode usar outras coisas. A gente pode usar ele pulp, fazer ele pulp em 1920? Sim. Mas a gente vai fazer ele pulp em 1920 e não ter vilões não ter nazistas como vilões, perde metade da graça. Tá entendendo? Porque, né? Todo mundo ama matar nazista. Vamos lá. Voltando na primeira pergunta, eu acho que se a gente fizer uma aventura mais clássica, como a gente entende um RPG de investigação, uma aventura de RPG de investigação mais tradicional, diria tipo, existe este livro, digamos assim, foi descoberta a casa de um artista e dentro desta casa, sabe, abandonado ou qualquer coisa assim, e dentro desta casa encontrou-se este livro que está sendo restaurado, uma obra perdida. Se fosse um jogo tradicional, o ônus da prova, digamos, está nos jogadores que vão criar os seus personagens e eles vão investigar, eles vão perguntar, eles vão olhar o livro, a casa, o negócio, e o mestre, à la tradicional, ele sabe quais pistas existem, ele pode até talvez mudar elas de cômodo, mas isso meio que depende, ele meio que já sabe qual é, ou existe um mistério a ser desvendado, assim, que objetivo, e os jogadores vão tentar usar a expertise deles como jogadores e os seus personagens para descobrir esse mistério, que é a aventura, que é o que a gente oferece. Tipo, o cara, ele escreveu e daí ele criou meio como Chambers este livro que é uma peça maldita, que deixa você louco se você ler a terceira parte. Isso tudo já existe antes dos jogadores descobrirem isso, sabe? Tipo, o jogo é eles descobrirem. E eu acho que se for algo mais a segunda opção, na qual eles são colocados em papéis ou relações em relação a talvez, tipo, eles vão lá para um é o restaurador e a outra é a menina da equipe de filmagem que tá fazendo um documentário sobre o restauro e o outro é, sei lá, o produtor ou qualquer coisa assim. A gente cria uma experiência mais moderna no qual não existe uma resposta definida de por que esse cara ficou louco e qual é a relação dele com Cthulhu. Essa resposta vai ser o play to find out do BTA, tipo, essa resposta vai ser gerada pelo jogo dos jogadores. Então eu acho que a opção 1 é tipo, a resposta já existe e o jogo é descobrir o mistério, e a resposta 2 é nós vamos criar o mistério juntos através do jogo de RPG. TLDR. Uma coisa só. Faltou luz aqui, então eu não sei quanto eu vou conseguir ficar online, tá? Oh, não! Porque tem o meu Dobrik de Deus aqui que ele tá aguentando por enquanto. Eu não vou nem desligar essas luzes, senão vai ficar sem luz nenhuma aqui. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu gostei muito da ideia da Rei. Eu só vou lançar uma coisinha aí. Por que a gente tá pensando que tem que ser um livro? Por que não pode ser uma coisa que está sendo feita nos dias de hoje, mas um roteiro, ou não somente um roteiro, um filme? Vocês já ouviram a história de Cleópatra, que foi gravada em 1920 e pouco em Hollywood? Não. Então, é o famoso filme amaldiçoado, porque ele teve um orçamento gigantesco para a época. Ele tinha não sei quantos mil figurantes.
era uma coisa absurda, era uma coisa dantesca, gigantesca, completamente fora de qualquer padrão, sabe? E demorou muito tempo para ser filmado. E todo mundo falava que aquele filme era amaldiçoado, que o roteiro era amaldiçoado, porque estão gastando muito dinheiro, porque não sei o que não sei o que lá, que não sei o que lá. Isso, sair do livro, porque o livro, querendo ou não, gente, o livro amaldiçoado tá manjado. Sim. Tem o Necronomicon, tem o não sei o que, tem o não sei o que lá, Escola aí The Vermes Mystery, tá entendendo? Tem um monte de livro amaldiçoado aí. Por que não um filme amaldiçoado? Um filme amaldiçoado, eu gosto disso. Afinal de contas, a história original do Rei de Amarelo é sobre uma peça de teatro. Exatamente. Sim. E eu acho que um filme amaldiçoado nos dá uma oportunidade interessante se a gente quiser seguir. Eu acho que ambas as coisas podem ser traduzidas para a ideia de um filme amaldiçoado. Eu acho ele mais legal. Inclusive, eu acho que a pergunta que eu tenho agora é: este filme é um filme na Era de Ouro do cinema? Esse é um filme do Era de ouro. Esse é um filme de ouro. Era de ouro, era de ouro, era de ouro. Com certeza. Era de ouro, sim. Gente, se eu sair do nada, entendam. Foi a luz que no break acabou a bateria. Vamos lá. Entenderemos. Entenda. Ver se eu consegui botar outra coisa, mas acho que eu não consigo. Mandei até o link aí do arquivo que tá aberto aí pra ir fazendo notas, se vocês quiserem também anotando coisas. Eu tô anotando no meu caderno, porque eu sou old school. Eu não vou anotar porque eu tô com um monitor só pra gastar menos energia. Então, desculpa. Não, imagina, tá ótimo. Tá, então nós queremos que os jogadores descubram a história sobre o filme amaldiçoado ou pesquisem isso como investigadores com personagens criados por eles, ou nós vamos, digamos, criar, ou se não os personagens, pelo menos talvez as posições como produtor, diretor, roteirista, atriz principal, assim, e daí os jogadores vão ter que descobrir por que o filme está amaldiçoado ao longo do jogo. Talvez. Por que não? Vê o que tu acha. Por que não? A gente tava falando sobre restauradores e restauração, né? Uhum. Por que não? Porque, tipo assim, durante a história do cinema, a história de Hollywood e cinema, né? Você tem várias histórias de lendas no set de Exorcista, o que aconteceu, não sei o que lá. Durante as gravações de O Corvo, quando morreu o Brandon Lee, tem um monte de história, etc e tal, papapá. Por que não? A gente tira isso essas pessoas descobrem não, mas essa história desse filme, ela é uma história relativamente conhecida nesses círculos mais internos de Hollywood. Os jogadores são produtores, pessoas interessadas em cinema. Já existia a história circulando ali, o pessoal da equipe quis pagar pra ver. O pessoal acha... eu não vou dizer pagar pra ver. Mas alguém acharia que era Mambo Jumbo e... alguém falou, cara, vamos pegar a história desse filme, vamos fazer um documentário sobre isso. Então, eles estão, na verdade, tentando produzir alguma coisa sobre aquilo. Tá entendendo? E aí eles começam a ir atrás das coisas daquele filme. E aí o estúdio que filmou esse filme, há não sei quantos anos atrás, 80 anos atrás, ele faliu e tinha sido vendido para um outro estúdio. E eles começam a seguir essa trilha de migalhas de pão para achar o que aconteceu, onde que foi gravado, não sei o quê. E as coisas vão acontecendo conforme eles vão ligando as peças e levando os itens nos lugares. Por exemplo, eles conseguem adquirir o roteiro original. Em algum momento, eles conseguem adquirir uma cópia do roteiro original. E se eles estiverem levando esse roteiro original para o lugar onde foi gravada uma cena, que eles descobrem que foi gravada uma cena, eles querem ver como era o lugar. E aí, de repente, acontece alguma coisa ali. Eu acho que o que acontece, ou pelo menos o que eu ia perguntar
Isso pode ser, então, uma história em 2 timelines, né? Que o que acontece é que quando eles levam o item certo para o local certo, talvez eles sejam transportados para o corpo de pessoas da época, ou talvez eles apareçam na Sim. época, assim, e daí eles num estado de transe, talvez, ou fisicamente, Sei lá. assim, Sim, Algo definamos meio na essa vibe do verdade. Arquivo 81. Eles podem jogar ou ver as Uhum. ações daquela pessoa. Eu acharia até jogar mais interessante. É. Eu Porque também. você tá construindo a história através do que os jogadores estão fazendo. E se Sim. foi É aquilo que interessante. aconteceu ou não, ninguém precisa saber. É. Afinal de contas, Eu acho que isso faz parte da loucura deles, né? Eles É. não vão Exatamente. conseguir diferenciar mais o que eram eles no passado e eu acho que faz parte da função nossa sim, como designer e do mestre fazer com que eles, a lá Last Night in Soho, eles comecem a Uhum. perder a barreira entre o que é o sim, passado e o presente. Isso. sim. E não, eu tô metendo uma ideia de True Detective, né? Sim. Tudo são histórias. Tudo são histórias. Se aconteceu daquele jeito ou não, E da essa é a história primeira que você vez que acontece, eles nem vai saber se realmente é eles ou se o que eles estão jogando é o que eles estão vendo, né? Chega naquele momento, o mestre de surpresa, taca ali uma ficha a Exato. mais pra cada um e rola aí. É, Agora e eu você não é diria, mais a Alice, você é a Alessandra. Toma aqui a ficha, é o que vai acontecer aqui. inclusive, que Time Jump sempre perde sanidade, né? Assim, digamos. E daí, Com e ao certeza. mesmo tempo eles têm motivação para querer time jump para conseguir certas informações que eles não têm no presente. Então vai ter esse momento em que eles Sim. vão ter que ficar medindo quem vai, como vai, vale a pena ir, a gente pode se dar o direito de não ir, porque a gente precisa saber coisas que o jeito de saber é voltando pro passado e indo atrás, assim, ou perguntando para as pessoas. Sim, mas detalhe, os jogadores não precisam nem entender que eles estão voltando pro passado ou não. Eles podem simplesmente achar que eles estão delirando e de alguma forma vendo acontecimentos que aconteceram, que passaram. A gente não precisa deixar isso nem claro. Você deixar isso até não ser claro, você deixar isso completamente aberto, torna ainda mais interessante, na minha opinião. Porque você cria o fanfic do jogador. O jogador vai ficar pensando o que está acontecendo. Não, a gente está voltando para o passado. Não. A gente está vendo ecos do passado. Isso daqui tem alguma coisa mágica, não sei o que, papapá, não sei o que lá. Tá entendendo? Então, tipo, você não precisa deixar claro. A gente não precisa ficar deixando claro o que está acontecendo. Deixa eles pensarem, deixa eles preencherem as lacunas. Se estão certos ou não, mais uma vez, é a história que eles estão contando. Não necessariamente a história que aconteceu. Sabe? Bem interessante. E sendo assim, vamos lá. O filme original, quando eles vão começar a perseguir, o que seria o plot do filme, assim, do que chama a atenção deles? Então, Isso que é o que. é completamente irrelevante. É completamente irrelevante. Não, sei lá, mas tipo essa descrição, filme originalmente, o pessoal se diz que foi gravado em tal país, em tal ano, entendeu? A ideia, o básico. O resto depois eles vão atrás pra correr. E se o rolê do filme é que o Alá, Tutankhamon, todas as pessoas, ou muitas das pessoas envolvidas com a produção ficaram loucas? E daí, Da por produção isso que está original. fazendo o documentário hoje, porque as pessoas da produção original ficaram loucas, algumas se mataram, outras tiveram que ser internadas, talvez uma esteja viva até hoje, mas eles podem querer ir falar com ela, mas ela tá velhinha, ela tá no sanatório, ela é, sabe, tipo, enfim. Mas eles podem falar com ela, ou pelo menos delirar ela no passado, ou se ver como ela no passado e coisas assim. Então, Eu acho que todas as entrevistas com NPCs vão sempre acontecer no passado. Porque foi muito tempo atrás. Tudo que eles descobrem no presente é prova material. pode ser, Tá. sim. Que eu acho que cabe bem. E vai acabar minha bateria aqui, tá, gente? Tô avisando. Vamos lá, em qual região, vamos falar assim, país que vocês acham que seria interessante? Oh, meu Deus! Não, Thiago não vai faz. cair! Uma cara engraçada. Não! Eu vou cair daqui a 2 segundos, que já tá aqui no 17, 16, 11, 15. Olha o 14. desespero. Não. E a luz não volta. E aqui é o recreio, a luz só vai voltar amanhã, cara. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, desculpa. Thiago. Boa Tchau, noite. Thiago. Valeu. Muito obrigada. Boa Boa noite. noite.
Vai virar figurinha. Caiu. Oh, não. E aí, Well, o gente. que a gente faz? Você quer fazer amanhã ou terça de vem com ele? Quer continuar hoje à noite? Vamos só mais um pouquinho, só pra passar limpo o que a gente já determinou. Depois a gente Bora. marca outro dia. Vamos lá, essa Porque, questão do poxa, filme. né? Vamos pegar só o pontapé inicial. O que é o... Vamos pôr assim, nos jogadores que tá indo atrás, é o que eles ouviram que despertou eles, aí, o interesse deles pra fazer disso. Não, vamos só estabelecer algumas coisas. Ver se nós estamos. Me Não fala precisa tudo que a aprofundar gente... na história, entendeu? Mas é tipo assim, só o que eles ouviram por alto. Não, mas é que eu acho que assim, tipo, os nossos jogadores, eles estão produzindo um documentário sobre o filme, certo? Essa é parte da premissa do jogo. Então, e eu acho que, pelo menos é o que a gente estava falando antes, que uma das coisas que aconteceu com o filme que torna ele interessante, não diegeticamente, né, não dentro da história do filme, é que muitas pessoas da produção ficaram loucas e coisas horríveis aconteceram. E diegeticamente, dentro do mundo do filme, é o que a gente não sabe nada ainda, que é essa história. Nós temos muitas camadas de história aqui, né? Mas a história do filme, dentro da história do filme, é isso que você está perguntando? O que seria esse filme? Não a história do filme, é a história por trás do filme. Sem ser essa questão só que o pessoal só ficou louco ou morreu, entendeu? Que aí tem um monte de filme que tem isso, e que alguns até já foram produzidos, entendeu? Alguma coisa a mais que foi o... Vamos lá, vamos tentar resumir em 2 parágrafos o que foi o atrativo final para o pessoal escolher aquele filme, assim, tipo... Inicialmente, vamos fazer esse... Por que a gente tem que fazer um documentário? Sobre? E por que escolhemos isso? Entendeu? Porque aí vai ser tipo o Sim, pontapé claro. inicial pra ser a Faz âncora do todo grupo. sentido. Tá, então um dos elementos é coisas ruins aconteceram e tem que ter algum outro elemento. Tadadá. Um elemento mais atrativo, sei lá, se o pessoal tem. Se teve alguém famoso que tinha renome na época, ou se foi um lugar de interesse. Ou se foi numa época realmente que o cinema estava começando da primeira vez. Estou pensando, estamos todos pensando. Então, Ok. eu tô lendo aqui. É, Tô vendo aqui que o chat tá comentando. Opa! Aham. Achei um comentário incrível, inclusive. Qual deles? Tem um monte aqui. Eu gostei do que fala que eles podem ver algum trecho do filme já gravado E se vê. e quando eles veem aquele trecho ele vai acontecer, aí eles ficam com medo de usar essa ferramenta. Eu acho que a gente pode casar isso com o seguinte, todas as coisas ruins aconteceram. É um pouco. Estou me inspirando aqui em Doctor Who nesse momento. Então eu vou prestar homenagem. Chique. Mas. E se a questão do filme é que todas as cópias que existiam desse filme foram destruídas porque as pessoas que viam esse filme se matavam? Então, daí por isso que esse grupo de estudantes decidiu ir atrás e eles encontram alguns pedaços, coisas que foram salvas, e daí quando eles assistem, as coisas acontecem, que é o que foi recomendado. O que você acha? Pode ser, tanto que já até coloquei que todas as cópias conhecidas do filme já foram destruídas. Ou seja, Sim. pode, se tiver Que alguma você forma. lembra que... Eu não sei se você lembra, mas quando Creep, sabe a música Creep? 'Cause I'm a creep. Sim. Ela teve que ser tirada do rádio.
porque as pessoas estavam ficando muito tristes ouvindo essa música, o nível de suicídios aumentou, então tira a música do rádio, porque essas semanas foram difíceis. Então o filme, ele, sabe, tipo, o governo teve uma tentativa deliberada, eu acho que a gente está pensando nos Estados Unidos, em Hollywood, que é onde existe esse cinema na Era de Ouro capaz de produzir coisas assim. A gente pode vir pro Brasil e falar aqui da Cinelândia, né, e tal, mas e daí as cópias foram destruídas por uma autoridade governamental como uma questão de saúde, mas isso foi há 100 anos atrás, então hoje os nossos amigos querem pesquisar sobre isso, porque é possível que os jogadores até desconfiem que isso tenha sido uma questão de censura governamental. Imagina, você acha que quem pode que vai ter o se matar? pontapé. Pense, fale pra mim, Wellington, qual é o filme que você ia assistir, que ia fazer você? Isso é besteira, isso é desculpa do governo pra censurar obras por causa disso e daquilo e daquele outro. Então talvez esse seja um plot parte ideal. do que eles acreditam inicialmente, porque que eles estão indo atrás, porque é interessante e porque eles não acham que que realmente acontece. Assim, quem vai atrás dessas coisas realmente não acha que tem uma maldição de verdade, né? Porque senão, se a pessoa tivesse qualquer suspeita disso, não iria. E eu acho que mais do que isso, mesmo que fosse, eles pensam, não, esse pessoal de tempos idos tinham sensibilidades muito suscetíveis. Eu, que sou uma pessoa moderna e já vi muita coisa no jornal, não seria afetado tão facilmente. Sim. Então, a ideia do primeiro filme original, quando teve as primeiras gravações de tudo isso, foi em quando, mais ou menos? Vamos botar preto e branco ainda? E começou de novo? Não. Ou mais recente? Se nós estamos pensando... o quê? O filme original? O filme original, antes dos jogadores. Eu tô pensando na década de... entre, tipo... 40, 50, 60. Então a gente tá mudando do preto e branco. Tem filmes preto e brancos, tem filmes coloridos, tem bonequinha de luxo, por exemplo, nessa época. Os homens preferem as loiras, também é dessa época. Então eu acho que o filme original talvez fosse em preto e branco, para dar esse contraste. Fosse mais da década de 40, assim, talvez? Mais da década de 40. Sim. Então, vamos lá. Esse é o filme original. E o tempo dos jogadores vai ser literalmente nos dias de hoje mesmo? Ou a gente tem uma margem boa para trabalhar, até se não quiser ser no tempo literalmente atual? Eu acho que seria interessante, talvez, que ele não fosse tão atual, porque histórias que são muito atuais, elas acabam sendo sobre os temas contemporâneos. Então, talvez, ou começo dos anos 2000 ou 2010, eu diria, porque daí ele é atual bastante para, tipo, o mundo ser basicamente o mesmo, mas ele não é atual bastante para ele, inevitavelmente, desembocar em ser uma história sobre nós hoje, nesse momento, sabe? E os temas que nós estamos tratando hoje em dia. Que daí, inevitavelmente, acaba sendo mais voltado para outras questões. E eu acho que vai daí daí serem duas timelines, acaba sendo um comentário sobre o passado, sobre o viés dos dias de hoje, porque você tá dizendo, essas duas coisas estão envolvidas, os jogadores vão naturalmente traçar paralelos. Então você prefere anos 2000, 2010, década 2000. de 90? 2000, porque aí se Temos tiver Spice Girls alguém... ainda, assim, essa é a questão. Se tiver alguém ainda vivo do filme original, apesar de estar louco internado, vai estar numa idade bem avançada. Vai estar com em torno de seus 80, 90 anos, então Exatamente. sim. Mas eu concordo com a ideia do Thiago que talvez no dia de hoje ele só tenha esses objetos, porque eu gostei muito da ideia mecânica de associar que coisas acontecem quando um objeto e uma locação são associados. Sim, do ponto de vista sistêmico. É isso que triggera certos eventos na narrativa. Vamos botar 2000, na década de 2010, porque aí o pessoal que gravou o vídeo naquela época não eram mais pessoas tão jovens, e aí com mais passar do tempo realmente já deve ter morrido, já estaria na casa dos 100, então já
Mas certamente vai morrer, mas pode ter os- deixado coisas pros seus herdeiros, É, para as pessoas o sobreviveram, máximo que eles poderiam instituições. encontrar alguém seria tipo assim, o filho de alguém que. Só das histórias que ouviu, Sim. entendeu? Mesmo assim, ou seja, é aquele ponto de vista de terceiro que nem tem Nossa, mas eu muito. acho que é um NPC interessante pra colocar, tipo, acaso eles decidam É, procurar, o que eles é, conseguem encontrar é esta pessoa é, e esta pessoa, é. que talvez tenham alguma coisa interessante pra dizer, assim, pra recompensar, O porque eu acho que a neto do curiosidade dos diretor alunos tem que ser original, recompensada. Sim, do que ele sabe, ouviu sobre tipo, a avó, é isso. Nem. Que aí pode até ser, na verdade, ele não contaria muito sobre o filme em si, seria mais pra ele ter alguma. Que nem dizer, o neto do diretor original. Ele seria o negócio pra ter uma pista de onde que ele encontrar algum objeto. talvez ele seja, ele É. trabalha, a família dele sempre trabalhou com cinema desde então, porque eles tinham um estúdio, talvez fosse isso, talvez ele é o neto do produtor original e ele era um dos caras do estúdio, então o estúdio ainda existe, o que significa que Uhum. coisas da produção original ainda existem, entendeu? Em algum depósito, porque a gente não joga nada fora, é um estúdio, Uhum. vai que você precisa de novo de uma biga Uhum. romana, entendeu? Então, Estados Unidos mesmo? eu Ou acho mais que é pro o lado da único Europa? lugar, a menos, porque, tipo, do contrário, se não for Estados Unidos, nós vamos ter que avançar no tempo, porque a maioria dos países não tinha uma indústria do cinema tão desenvolvida tão cedo. Mas, claro, É. já existia cinema no Brasil na década de 40, se não me Não. engano. Eu Então, pensei assim, algo ou Estados Unidos ou lá pro lado da será que Europa, né? existia? Não sei, difícil saber. Podia me educar mais sobre cinema no meu país, enfim. Assim, Não, então vamos lá, Estados mas Unidos. tem que lembrar que a Europa, na década de 40, nós estamos falando de guerra. Daí, de fato, nós estamos É, falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, a gente consegue estar falando sobre outras coisas também, assim. então Porque. Estados Unidos. Ah, tem um. Então, na outra. Vamos lá. Agora eu vou te fazer uma pergunta difícil. Que eu vi que Hum, trava muita gente, pelo menos pra mim, pra você vai ser fácil. O espero que título. seja. É... Poxa, mas dar nome para uma coisa é uma coisa que tem que ser depois que a aventura tá feita. Mas tá, vamos pensar. Não, O não, o título. título do que seria do filme. Que é Título do como que filme. como que um filme é conhecido dentro da história, assim, o título dele. Hum... Lembrando que como o filme é muito amplo, às vezes o título vai impactar na experiência que os jogadores vão ver, né? Ele já deixa Sim, eu bastante tô coisa. pensando. É... O chat, se quiser escrever aí também a ideia do título do Nossa, filme, chat, assim, ajuda nós deem aí, que ideias do título. filme, assim, do título. Eu acho que a gente vai aproveitar que era uma época muito de cinema espetáculo, de grandes musicais, de coisas, Uhum. sabe? Tipo, de pessoas dançando e grandes números, para fazer algo que pareceria na época, talvez um tanto quanto. É... Não, o tema do filme eu acho que seria interessante pra deixar pra acontecer em mesa pro pessoal decidir. Ou você acha que deixa definido? ah, Eu acho que o título do filme é A Queda de Atlântida. Não, muito batido também não. Quero alguma outra coisa que seja tipo isso, só que algo menos batido. Vamos pensar. No sentido que ele Lembrando infere que muitas esse título é coisas. batido hoje em dia, que já existe. Talvez na época ele poderia ser um dos primeiros filmes a tratar o tema. Não, acho que não. Estou pensando. Porque eu queria algo que tivesse o potencial pro horror, mas não. Não fosse tão descarado. Não fosse tão descarado. Vamos lá. Livros que marcaram. Sermos salvados do nosso problema lá, que o título foi
perdido, assim. Mas, ai, seria uma boa, mas daí vai ter que chamar, vai ter que ter alguma coisa que serve como título. A peça vai ter que ter um nome. Ou sei lá, gente, nem precisa colocar o nome e botar originalmente o arquivo X, que tipo assim, o pessoal falava só do nome, que era o nome das fitas, que tinha o arquivo tal, número tal, fita tal, antes de definir nome, que não era meio fechado. Aí deixa. Tá. Eu tive uma ideia. Tá. E se o nome do filme. Tipo, a gente perdeu o nome do filme, a gente não sabe o nome do filme. O filme tem um nome tipo Marduk, sabe? Tipo, um nome que é mais um nome de fato. Que O é nome um de dos um dos elementos da personagens. história. Pode ser de um dos personagens, ou pensei de um monstro, de uma criatura dentro da história, como se a única coisa que sobrasse do labirinto do Fauno fosse o nome Fauno, entendeu? Como o O Rei nome Amarelo. como rei. Não tanto porque o nome do Rei Amarelo é o Rei Amarelo. E o nome dessa peça não era esse personagem, mas ele acabou virando. É. Porque É o sem que nome, chama. as peças falam, tipo, é a peça do Uhum. Guldran. Obviamente eu não consigo inventar nomes bizarros assim de antemão, vamos pensar assim, né? Vamos lá. Mas aí no caso teria que inventar o nome. Porque se fosse parar. Rundrak. Ok, vai ser Rundrak. Ó, Você escreve Rundrak do jeito que você ouviu e vai ser o nome dessa. e vai! E pronto. Quem que é esse? O que que é? Se é um personagem, se é um ser, fica em aberto. Descobriremos o que é Rundrak ao longo da história. Eu acho que talvez seja um personagem, talvez seja uma criatura, talvez seja um personagem e uma criatura. Seja um local. Fica em aberto isso aí. Fiquem abertos. Mas o nome verdadeiro foi perdido e esse é o nome pelo qual a peça é conhecida. Tipo, o artista anteriormente conhecido como Princess. Vamos lá. Você tem preferência de algum lugar dos Estados Unidos? Deixa em aberto. Eu acho que o filme vai ter que ter sido gravado na Califórnia, num dos grandes estúdios, né? Então é difícil se afastar muito de LA se é sobre cinema na Era de Ouro, de alguma forma, assim, porque mesmo que o documentário não seja de lá, eles vão ter que ir para lá para tentar encontrar pistas em algum momento. A gente poderia até fazer uma da típica aventura de Cthulhu que você tem que ficar indo para cima e para baixo, cidade em cidade, mas também me parece que isso ia ser só se você fosse atrás desses resquícios materiais dessa produção, tipo, eu vou pegar o roteiro em Vancouver porque ficou lá com um historiador de não sei o que, pesquisador, conseguiu a última cópia e tem lá. Então tem essas duas opções. Mas eu acho que em algum momento vai ter que ter Hollywood nesse lugar, assim. O rico excêntrico que conseguiu comprar uma das cópias da fita e manteve, não deixou de ser destruída. Uma coisa assim. Uma das coisas que os jogadores descobrem, se eles tiverem sorte, ou eventualmente, não sei, é que existe um rumor que uma cópia das fitas foi comprada antes de botarem fogo no depositório da prefeitura, ou qualquer coisa assim. Então é um... Tcharam! E aí? Como é que tá essa aventura? Tá encorpadinha até, né? Tá, ué. E tá deixando margem pra fazer bastante coisa com os jogadores. Sim. Que eu acho que o desafio de você criar, tipo, pense que quando você pensa num cenário como mais horror ou mais Cthulhu ou algo assim, algo que já foi bastante criado, você ainda quer oferecer experiências novas, né? Não só variações de experiências que ele já tem e que são clássicas. Afinal, né? Nós estamos criando hoje, não estamos criando na década de 90.
pensando aqui uma situação, só que eu acho que vai ficar... De tentar pôr alguns... Por algum o quê? Alguns pequenos pontos que o narrador pode usar e deixa em aberto para os jogadores. Por exemplo, botar alguma pequena regrinha no cenário que em certos momentos, quando achar certas pistas também, o jogador pode dar alguns pitacos de coisa que vai dar o rumo para a aventura. Se aquela coisa que eles acharam realmente vai ser válido na história, seria uma pista falsa, entendeu? Como assim? Você quer ter, tipo, checkpoints na aventura na qual os jogadores fazem perguntas pro Não também guardião, de aventura. Igual se os jogadores podem propor como se fosse verdade daquele momento, entendeu? Ou não. Neles se montando, porque aí seria até uma coisa até pro narrador ir criando. Dá um pouco mais de trabalho? Dá. Não, não. Eu acho que não, eu acho que criar na hora é mais espontâneo e mais legal. Mas sim, pode ser que tipo... É porque essa questão de deixar bem aberto muitas coisas criar na hora, a aventura desse jeito ela tem um lado positivo e um lado negativo. Porque quem já tá mais acostumado com o jogo e já com esse estilo de história vai conseguir ter um pouco de coerência. Se tiver algum jogador iniciando na hora, às vezes ele fica um pouco perdido. Olha quem tá voltando. Olha, ele voltou! Eu tô surpreendido que voltou à luz. Eu tô muito surpreendido. Olha, Seja bem-vindo de volta, Thiago. Eu rezei pro tio Azatote aqui. Se bobear vai cair de novo, então Não fala que o universo escuta. Eu estou magoado que a minha cara bonita saiu agora. Conte pra ele o que aconteceu enquanto ele dormia. Em seu sono profundo. Bom, a gente definiu aqui algumas coisinhas então. O filme original era na década de 40. Certo. O jogo vai se passar em 2010, mais ou menos, para não ficar tão atual e focado nos problemas mais do dia de hoje, mas sendo tempos atuais. E Estados Unidos, Califórnia. O estúdio original ainda está funcionando. E o título do filme, a gente não sabe se é uma referência ao nome de algum lugar, de algum personagem, alguma criatura, é Hundrak. É isso. Beleza, gostei. Mas por que o estúdio ainda tá funcionando? Só pra eu entender. Não, porque, tipo assim, foi o pessoal que trabalhou no filme que deu BO. Mas o estúdio já existia até para outros filmes, outras coisas, independente, entendeu? Ele seria até uma questão de um dos pontos de locais de visita para se ter pista. Sim, mas é a mesma produtora responsável pelo filme o Hundrak. Só que nem... Tipo assim, existe, mas já foi passado de gestão, foi outras pessoas. Se o pessoal tiver algum acesso a alguma coisa, ele pode ter acesso lá, tipo um arquivo morto, ver se acha alguma coisinha e tal. Entendi. Tá, Até... e aí, vamos lá. Depois disso, né? O que a gente falta definir? Vamos lá, a gente tem que definir o que tá... A gente não precisa deixar de dizer o que tá acontecendo explicitamente, né? Mas a gente pode dizer que coisas aconteceram durante o filme, né? E essas coisas, elas fizeram alguma coisa, elas libertaram algo, ou elas fizeram o quê? Então, foi culpa do filme, foi culpa do roteiro, foi culpa de quem? Da inspiração que tinha. O que você acha? Talvez até... Às vezes a culpa era de um prop que estava usando no filme. Sim, eu sei lá, cara, eu gosto da ideia do roteiro amaldiçoado, porque vai junto com a ideia do Rei Amarelo, e eu gosto dessa, sabe, eu gosto desse jeito aí de encarar, de trazer. Eu gosto da ideia do roteiro amaldiçoado, porque o roteiro amaldiçoado é uma coisa muito, assim como uma peça amaldiçoada, é uma coisa que você não espera. Mas tipo assim,
O Pode que até não ser só um roteiro, né? Olha só, vamos botar uma coisa aí. E se os donos da produtora original que fizeram o filme, eles tinham um objetivo escondido ali por trás? Aquele filme, na verdade, ele era uma efígie, tá entendendo? Era uma espécie de efígie a alguma coisa, alguma criatura, alguma, sabe? Um filme como um instrumento de adoração parece fazer sentido, né? Ele movimenta milhões e. pessoa? E querendo ou não, cada fã que o filme fizer é um cultista sem saber a mais. Exatamente. E o filme ele é feito com essa intenção de ser uma efígie para eles. Só que aquele negócio, Deu eles que errado, são né? da produtora tão loucos, então é uma efígie para eles, eles são malucos. Mas aquele negócio faz coisas horríveis com as pessoas que veem. E tipo assim, o negócio foi filmado. A gente pode até botar que várias merdas aconteceram, etc. Mas ele foi filmado, foi editado. Sim, sabe? o filme existe. Exatamente, o filme existe. E tipo, de repente esses restauradores, né, eles querem até isso, inclusive. Eles querem achar o rolo original. Eles querem tentar assistir o filme para entender. É uma das ideias que o chat deu que eu achei legal, que era justamente cada vez que você assiste uma cena, a cena acontece, ou algo a ver acontece, ou alguma coisa acontece nesse sentido. Então, a cena do filme ou uma dessas coisas que a gente estava falando antes de voltar para o passado, entre aspas? Eu acho que. Eu gostei da ideia que você deu que, tipo, a gente acessa o passado. Eu acho que existem dois momentos. Tem, tipo, assistir o filme e tem o momento que você leva um item do filme para um local e isso acessa alguma coisa. E talvez, inclusive, ambos sejam a mesma coisa. Talvez ambas essas coisas triggeram ir pro passado. Uma que é, tipo, espontânea, que é se você levar um item pra lá e ela é irreversível, digamos, só acontece uma vez e eu posso levar o roteiro, ou sei lá, a peruca pra lá de novo e eu não vou voltar. E o filme talvez leve eles pra cena, ou pra quando foi gravado, ou alguma coisa assim. E um elemento interessante que talvez tenha talvez o filme não tenha terminado de ser editado. Então existem cópias com cenas diferentes do filme, porque eles estavam testando diferentes cortes, então eles podem ouvir rumores de que alguém tem um comentário no Reddit de alguém que jura que viu esse filme e tinha a cena do cavalo, daí todo mundo diz, que cavalo, daí umas outras pessoas, tipo, não, eu lembro da cena do cavalo também e tal, e daí os jogadores ficam assim, a gente precisa descobrir como ver a cena do cavalo, porque na cópia que a gente tem não tem nenhuma. Mas daí ouvindo coisa da produção. Olha, eu gostei dessa ideia aí. Eu vou adicionar uma coisa aí, ver se tu concorda. Lá, quando ele foi gravado, essa produtora, que é um bando de cultista, né? Bando de cultista. Exato, bando de cultista. Bando de cultistinha safado! Eles tinham a intenção de fazer um filme desse jeito. Só que, naquela época, também houve um grupo de investigadores. Essa galera descobriu o que estava acontecendo, eles arrumam de alguma forma o filme, só que eles conseguem... o filme não tem como evitar o filme ser lançado, o filme vai ser lançado, porque a produtora fez o filme, que você sabe como é que funciona, a produtora faz o filme e o estúdio etiqueteia, né? Então, sim. O estúdio vai lançar o filme. Talvez esses investigadores trabalhavam pro estúdio e eram, sei lá, era pessoal do controle de qualidade, não sei, não importa, né? A gente pode depois pensar no que eles seriam. E essa galera descobre o que tá acontecendo. Um deles talvez fique maluco vendo o filme. E aí ele se põe a trabalhar e a retirar as cenas do filme. As cenas que eles sabem que são problemáticas. Sim. Eles assassinam o filme de acordo com do que a produtora queria. Sim. Né? E o que sobra do filme é essa cópia recortada, essa cópia, sabe,
toda... que não parece não fazer sentido. É tipo Perfeito. Satan. Vocês já viram essa história do Sad Satan? Não. Qual? Sad Satan é um jogo que existe na Deep Web, ele tá por aí, tem várias versões do arquivo de Sad Satan, e é um jogo extremamente perturbador, com imagens estranhas, sons estranhos, sons perturbadores, né? E que ninguém sabe quem fez. Ninguém sabe qual o sentido, ninguém sabe qual o motivo, ninguém sabe se ele tem fim, se ele é ganhável, se ele só dá pra perder, ninguém sabe. O nome do jogo é isso, Sad Satan. Entendeu? Depois, se quiserem, procurem no YouTube, Sad Satan, né? A história dessa porra é bizarra. E aí, tipo assim, o jogo foi famoso por um canal do YouTube, diz que achou esse jogo num fórum na Deep Web, e aí o pessoal, quando começou a ver, achou que o pessoal desse canal tinha feito. Só que eles falam, não, a gente não fez, a gente só achou, a gente só pegou. Só que, tipo assim, o arquivo que eles pegaram não era nem o arquivo original. Existia um outro arquivo mais antigo. E existia um outro arquivo que o nego botou malware. Então, tipo assim, tem todo um... Sabe? Tipo, isso pode ser um Sad Satan, tá entendendo? Sim, no sentido de que... Como que você imagina isso sendo adaptado para esse conceito no sentido... Que eu gostei, mas como que você imagina isso acontecendo? Então, você imagina que esse grupo de pessoas, eles, de alguma forma, editaram o filme. Eles cortaram o filme à base da tesoura. Então, quando os jogadores têm acesso, até eles podem até fazer um teste de observar, quando eles estiverem colocando o filme na máquina e verem que não tem nada demais, vão ver o filme, né? Aí depois, se alguém quiser analisar realmente o filme, vê que o filme ele tem cortes abruptos feitos por tesoura. Então, são cortes e colado com fita, né? E, tipo assim, daí dentro do jogo, a primeira versão que eles têm do filme é essa versão... Exatamente, essa versão vanilla. De descobrir. Boa. Entendeu? Então eles primeiro têm acesso a essa versão, meio que já esperando um problema, né? Mas aí assistem, isso é um filme que não faz sentido. É um filme com cenas estranhas, que ele parece que não tá na ordem certa. Ele tem coisas que não fazem sentido, ele tem cenas que parece que terminam abruptamente, outras coisas começam abruptamente, o som parece que não bate. Em alguns momentos parece que o som não bate, porque você sabe que o filme é uma coisa, o som é outra, né? Então o som parece que às vezes não bate os momentos, porque quando editaram simplesmente cortaram os lugares errados. Então você tem pistas de que algo tem ali por trás, quando, por exemplo, o áudio de um trecho tem gritos, sendo que gritos horríveis, sendo que na tela tá passando, sei lá, um jardim. Opa, essa é uma cena legal de narrar, hein? Exatamente. Sabe? Então, tá entendendo? Você pode dar pistas e depois algum deles pode chegar assim e falar, cara, tem como eu checar o filme? Você quer? Tem, faz um spot hidden aí, por favor. Aí a pessoa, cara, você tá verificando o filme, você tá passando ele, Cara, você nota que em alguns pontos o filme parece que foi cortado abruptamente. Parece que foi uma tesoura, inclusive. Tá até meio torto o corte. Alguém ligou os dois lados, os dois extremos do filme com fita. E aí eles começam a pensar, mexeram nisso. Realmente mexeram nisso. Quem mexeu nisso? Que é interessante, né? Que é alguém que entende o suficiente para fazer isso, mas não um editor profissional que teria feito isso bem. Então, tá naquele nível de produção que ele tem acesso, mas não expertise. Interessante. E descobriu o que ele descobriu, né? O que ela descobriu, enfim, sobre a cutulagem. Não, alguém, tipo, fez o açougue no filme, né? E aí, tipo assim, isso é o que pode ser a parte que entrega um pouco, sabe? E pode ser, e dependendo do que for o personagem de alguns jogadores, é o que vai instigar ele mais, né? Exatamente. Se a gente imaginar... Se eu conseguir montar esse quebra-cabeça, eu sou o foda da edição. Exatamente.
se você imaginar que fossem restauradores, como você deu a ideia, ou se fossem pesquisadores, etc., pessoas que gostam de cinema, né? Se for Rogerinho do Ingá, por exemplo, né? Pessoas que entendem, né, de cinema, né? Tem uma relação especial com a mídia, né? Com a arte em si, assim. Gênios, assim, basicamente. Gênios, não tem como dizer outra palavra para definir tal pessoa maravilhosa. Sumidade, de fato. Assim. Exatamente. Sumidouro também pode ser? Pode. Nossa, me veio uma cena que agora você falou isso aí da parte dos gritos em um lugar calmo. Até pensei de ser justamente, em algum momento eles vão topar com esse lugar. Mas aí coisa, depende, nem toda vez vai ser igual, mas quando os jogadores topam nesse lugar que vai acontecer alguma coisa tensa, um embate, algum jogador quase morre. E aí depois eles ouviram a fita e reparem que o grito da fita era daquele jogador. Não, esse aqui é o detalhe. O grito não acontece no mesmo momento que a cena do jardim é gravada. O grito acontece em uma outra cena que vem anterior a ela. E aí, o que a gente pode fazer? Você pode até fazer uma situação isso. Quando eles acharem esse jardim, né? Eles entendem que, tipo assim, cara, a gente tá vendo aquela cena do jardim. O grito, ele acontece aqui. Mas a cena anterior termina de uma forma abrupta. Então, cara, a história de alguma forma leva daquela cena até o jardim. O grito aconteceu entre os dois. Aonde aconteceu o grito? A gente precisa achar esse lugar. Sim. Isso pode ser uma coisa que você pode tá entendendo? Que vocês podem pensar. Os jogadores podem pensar. Eu acho isso incrível porque justamente a gente leva eles a fazer. O narrador e o guardião ele existe para fazer os jogadores tomarem decisões difíceis, porque só decisões difíceis revelam o personagem, né? Se você não tá perdendo nada, eu não sei nada sobre você. Então eles vão ter que achar essa cena e talvez entrar nessa cena, optar por fazer isso para se colocar deliberadamente em risco, perder necessariamente sanidade, se aproximar do desejo do culto, porque talvez em algum momento fique claro para todos que assistir o filme inteiro seria de alguma forma preencher a... Fale. Mas em que momento isso fica claro? Porque esse é o point of no return, tá entendendo? Em que momento fica claro que seguir aquilo ali vai merdar? Você não acha que isso depende eu acho que isso tem que depender da jornada de cada grupo, assim. Um grupo que descubra isso a tempo de conseguir tomar escolhas melhores ou alguém que já foi tarde demais, assim. Concordo com você que depende de cada grupo. Só que qual é o ponto que a gente coloca o mundo para funcionar? Porque o mundo roda apesar do que os jogadores estão fazendo, né? Então, qual é o momento, qual é o ato, qual é a atitude por parte dos jogadores que liga o efeito. Tipo liga assim. Efeito e aí o mundo começa a rodar dali pra frente, independente do jogador. Exatamente. Algumas coisas, independente do jogador, algumas coisas vão acontecer, porque é aquele negócio. O mundo é vivo, independente. Aqui, o mundo é vivo. Se você liga o interruptor, aquela luz vai acender. Se eles ligaram esse interruptor eles já ligaram o interruptor. Eles podem até mudar o destino deles em algum momento ali. Mas a história, ela já tá indo. A lâmpada vai ligar. Porque o interruptor foi ligado. Não dá para você evitar. Se já foi ligado, a lâmpada vai ligar. Ele pode ser desligado, o interruptor? Ou não tem como? Uma vez que liga o interruptor, ele não pode ser desligado. Porque o mundo ele vai seguir, mas dá para você reverter isso? Essa é a minha pergunta. Eu acho que... Do ponto de vista de nós, como game designers, eu acho que a resposta interessante seria... Deixa eu recuperar o meu foco aqui, em on e em off, não, mentira, só na câmera. Eu acho que a resposta seria, sim, e é reversível, mas... talvez, por exemplo, a que custo, talvez, e você percebe que no momento em que eles começaram a mexer de novo no filme e criaram e talvez mandaram ou depositaram alguma coisa, sabe, talvez no momento que eles começaram a fazer o documentário ou a recolher os negócios do filme ou colocaram o filme para assistir pela primeira vez, liga esse interruptor, que é reversível se a sugestão A que eu penso
todas as pessoas que viram, tipo, o ritual não vai ser completo se todas as pessoas que assistiram o filme morrerem. Então todo mundo aqui tem que se matar e a gente tem que ir atrás da tua irmã, que mexeu no teu computador ontem, né, e tava mexendo, e viu, a gente viu que ela viu, rola aí o dado, ela viu, vamos lá matar a menininha, e daí a gente se mata e salva o mundo. E aí, assim, então talvez essas o decisões contador, morais e talvez o contador todas as pessoas que viram pelo menos uma parte das cenas que foram editadas para fora, entendeu? Vão ter que ir, e a cada X tempo ou a X dias você joga um dado de risco para ver se quem mais poderia ter visto. Então, digamos assim, o assistente de produção, o teu chefe, a tua esposa passando na sala, sabe? Tipo, e daí o que acontece é que talvez o mestre até, tipo, eu adoro causar terror psicológico desnecessariamente nos jogadores, então, tipo, o mestre ele tem um marcador que ele vai colocando, digamos, uma pedra a mais para cada vez que a coisa acontece, e no final essas são todas as pessoas além de vocês que viram as cenas do filme, eles vão olhar e tipo, talvez keep track deles, tipo assim, meu Deus, assim, e daí eles viram isso acontecendo e depois isso faz sentido para eles e eles têm essa decisão difícil, assim. Então, Ray, então vamos lá. Então, o filme é uma ferramenta para de uma forma, mesmo que você não queira, uma forma passiva para você executar um ritual. Sim, certo? sim. Tá. Eu tava pensando, sabe aquela... Ela me lembra aquela aventura da família, sabe? Laços de sangue, dança macabra. Tem uma aventura de Cthulhu que tem uma família. Spoiler, preste atenção. Tem uma família e você tem crianças que eles são filhos de um cultista maluco, de uma raça de vermes, coisas assim. Da esposa descobre e manda os filhos todos para um canto diferente, mas eles descobrem e voltam e descobrem que se eles ficarem vivos, eles vão virar Cthulhu. Não Cthulhu necessariamente, mas eles vão virar uma criatura. Então a única solução é isso. Então eu acho que ecoa temas que existem no cenário, nesse sentido, mas traz esse spin mais contemporâneo que a gente estava pensando. Assim. A gente pode até fazer uma zoeira aí. De repente, um dos jogos. Se a gente vai fazer uma aventura completa, né? A gente vai entregar personagens. Por que não alguns desses personagens serem descendentes das pessoas da produtora? Descendentes dos cultistas. Eles não sabem que são cultistas. Eles são descendentes deles. Um, pelo menos. Um é maldição de sangue, né? Até isso justificaria de repente o fato daquele personagem específico ter essa coisa com esse filme. De querer descobrir esse filme. Sabe? Porque liga ele ao antepassado dele, né? Então tem até uma desculpa pro jogador ali você colocar aquele jogador cada vez mais dentro da história. Eu gostei muito disso que a Ray falou o que cada um assistiu e do filme ser uma coisa passiva, do filme ser uma coisa ativa e tornar os jogadores uma coisa passiva nisso. Agora, é necessário assistir todas as cenas, então, se é necessário assistir todas as cenas para você fazer parte daquilo ali, qual o número mínimo de jogadores que, tipo assim, tem que assistir para ligar esse interruptor, para ir pro countdown, né? Para ir pro o ritual vai ser finalizado, né? E quantas são as cenas? Porque, tipo assim, em Orient Express, você no Horror no Expresso Oriente, né? Você tem uma coisa nessa aventura que é o Sedefkar Simulacrum. O que é o Sedefkar Simulacrum? É como se fosse uma armadura lá, um negócio bizarrão. Que um dos vilões... Spoiler aí da aventura, pra quem não jogou. Não, spoiler não, que a primeira coisa que todo mundo sabe na aventura é sobre o Sedefkar Simulacrum. É a primeira coisa. Um dos vilões principais da aventura tá atrás daquilo ali, né? E, tipo assim, uma coisa interessante do Sedefkar Simulacrum é o seguinte: se você não jogou e quer jogar, agora você desliga, depois de 2 minutos você volta. 2 minutinhos e volta. Assim, Exatamente. Quando você pega uma das partes do Sedefkar, aquela parte se torna parecida com a parte do teu corpo. E você começa a ter problemas naquela parte do corpo.
Se você pegou o braço do Sedefkar Simulacrum, o braço direito, o braço direito vai ficar parecendo com o seu braço, e você agora... Teu braço agora ele dói, ou você tem problemas, você tem bursite. Definho igual cana. Ele definha, exatamente. Teu braço não fica a mesma coisa. Ele pode até definhar, realmente, sabe? Então, tipo, a gente tá usando o filme como se fosse o Sedefkar Simulacrum disso daí. Sim. Então, quanto mais dessas partes proibidonas o personagem vai assistindo, mais vai definhando a sanidade dele, e se ele fizer o contador lá de assistiu às 3, ele já tá. Ele já tá comprometido, como você disse. E aí a gente vai fazendo essa coisa aí de botar a família do personagem, etc. A gente só não bota o cachorro, porque o cachorro é proibido. Cachorro não pode morrer em Aventura do Mundo Tentacular, proibido, nem gato também não pode. É regra, e eu boto... I put my foot down, não pode. Então a gente coloca isso junto, como você estava falando, que eu gostei muito dessa ideia. E aí que é a parte que eu acho que pode ficar maneira também. O que é esse tipo, tá entregue? Já era, você já foi. Tipo, você vai ter que se matar para não ser parte do ritual. O que é o ritual em si? Que tal se, assim, eu acho que podia ser 1, 2, 3, porque, né, tipo, narrativamente útil. E da primeira vez que alguém acessa a terceira parte. O mundo da fita, não. Primeira vez que você assiste a fita e você vai pra cena, você só vê a cena. E da segunda vez você interage com a cena, e da terceira vez você ou você se vê de dentro de um dos papéis dos personagens originais. Tipo, você é o mocinho ou o vilão, você vê através dos olhos dele. Na primeira vez você vê ele em terceira pessoa e você consegue absorver informação, mas não interagir. Na segunda vez, e os jogadores vão descobrir isso organicamente, na segunda vez eles conseguem pegar objetos ou virar páginas ou fazer coisas. Na primeira vez eles são fantasmas para todos os efeitos. E na terceira eles não voltam como... observadores, eles voltam quase que como dentro do corpo de alguém que estava lá naquela época, e a partir desse momento é o momento sem volta, entendeu? Para aquele personagem. E quando o casting principal, digamos, são 4 atores ou 3 atores ou algo, sabe assim, estiver completo, fechou, porque eles voltam, talvez, e os 3 juntos conseguem invocar Athena, fazer o que eles quiserem. Aí eu vou te dar mais uma, Rei. O que tu acha? Vou te dar mais uma. Isso não tem nada a ver com aquelas cenas do passado relacionadas aos itens. As cenas do filme, eles estão realmente entrando no corpo dos personagens e não das pessoas. Talvez esse era o ritual original, assim. Eles. Pode ser. Isso é até uma forma de você dar um red herring pros jogadores. Sim. E, tipo, aquela parada de você entrar no corpo não do personagem, mas de você ver o passado, que a gente estava estabelecendo como ver o passado, né? Isso pode ser ligado aos itens físicos relacionados ao jogo. Sim. E eles acham, porque como eles começam a voltar para esse passado, eles acham que entrar no filme é também voltar pro passado. Sim. Então, só que a gente tem que dar essa diferença, que é o que você falou. A primeira vez eles são fantasmas, a segunda vez eles são... Interagem. Exatamente, são espectadores, eles não só interagem, né? Eles não têm agência, mas eles veem as coisas sobre o olho do personagem, eles conseguem virar páginas, mexer em coisas, mas eles não têm agência sobre a decisão. E aí a terceira, eles têm agência sobre a decisão. Sim. E eu gosto da ideia de ser do personagem, e eu acho que com essa temática e essa construção, a gente sabe quem é o nosso Big Bad, né? Sim. Quem que tem 1 milhão de faces, entendeu? Quem que precisa de mais rostos e mais pessoas pra... Então, tipo, a hora que você termina, que você vira o personagem, a cabeça
do personagem do jogador, eu diria, muda. Inclusive, talvez ele tenha acesso a coisas que ele não tinha antes, assim, e tal. Sim, a gente pode até fazer uma brincadeirinha divertida, que é criar uma máscara pra ele. Porque a gente sabe que ele tem 999 máscaras definidas. A gente pode criar uma máscara pra ele. Afinal, ele tem até uma máscara que é uma equação de matemática. Exatamente, tem uma máscara que é uma equação matemática. Tem outra máscara que é um pai do mato da cultura brasileira, né? Então, a gente pode criar uma máscara para Nyarlathotep aí. Tipo, o ator, ou sei lá, a atriz, ou o artista, ou a artista. Melhor ainda, por que não usar uma máscara, usar em francês, porque o francês é unissex? Les artistes. Pode ser. E isso define muita coisa, define qual era o ritual que os produtores estavam tentando fazer e por que as coisas aconteceram como aconteceram. Eu gostei muito que na nossa aventura o editor, ele é o paladino dessa história, ou sei lá, o assistente de produção do editor é o paladino dessa história, que foi lá e falou assim, não, eu vou salvar o mundo, entendeu? Tipo... Melhor ainda, Batistou e Rei. Não, olha só, eu vou fazer uma agora, é dar um salto, eu admito que é dar um salto. Na verdade, não é o editor. O herói da história. O editor era um cultista. Você sabe que é o herói da história? Olha essa. O herói da história é quando a produtora enviou as contas e as coisas do filme, o contador do estúdio, fazendo as contas sobre os gastos, etc., começou a achar certas coisas que não batiam, valores absurdos, outras coisas... Tinha uns itens que eram muito caros e vocês mandavam vir da Tailândia. E ele achava que nada fazia sentido. Ele pegou o filme e foi, na curiosidade dele, isso não pode funcionar, ele colocou para assistir, e quando ele começa a assistir, ele começa a ter aquelas reações psicodélicas, bizarras que o filme traz. Ele é quem assassina o filme. É ele quem pega a tesoura e corta e simplesmente pega depois o durex, sabe qual é? E cola, porque ele sabe que o filme tem que ser lançado. Porque se não for lançado, o estúdio se ferra. O estúdio pode, inclusive, ir à falência, porque existe um contrato. Sim. Então ele vai e ele assassina o filme. E o herói, senhoras e senhores, o herói é o contador. E o vilão é o Les Artistes. Assim, Les Artistes. Você tem que falar com Artiste. Exatamente. Então, você tem que segurar uma baguete na mão enquanto fala isso. Artiste. Embaixo do braço. Artiste. Exatamente. Ulala, les artistes. Exatamente. Bonjour. Maravilhoso. Eu gostei dessa ideia de botar uma pessoa completamente inesperada. E detalhe, pode passar literalmente por cima dos jogadores. Sim, porque ninguém simplesmente querer verificar os livros de contabilidade. Nossa, sim. E, tipo, isso pode passar completamente por cima e ninguém se tocar. E o cara foi o herói silencioso, sabe qual é? Nem todo herói usa capa. Alguns usam apenas caneta e calculadora. E é uma coisa que você consegue, assim, indo na maldade da mestragem, esfregar tão na cara, porque você consegue falar as pessoas falarem várias vezes. Foi um filme caro, né? Teve problema, sabe? Mas, sabe, tipo, e lembrar o budget reason, e teve problema com a produção. Eu lembro que quase pararam, o contador vivia dentro do set por algum, sabe? Tipo, e o jogador falava, tipo, tá, foda-se, entendeu? Me fala do ator principal, entendeu? Sabe? Tipo, porque ninguém vai. Exatamente isso que você tá falando, cara. O filme é sobre o ator principal, o filme é sobre o cara que escreveu, o filme é sobre o diretor. Tá tudo ali, sabe? Tá tudo ali. E aí, tipo, isso é uma ideia legal, eu gostei. E sem sacanagem, eu vou escrever essa porra mesmo. Como que se escreve aí em francês? Eu acho que pode até ser o nome da aventura. Les Artistes? Tipo artista, mas com E no final, assim. Não, eu acho que não tem. Eu acho que é
Artist, com T mudo. Eu acho que é T mudo, não é não? O meu francês tá enferrujado. Artist aqui não. Tio Google. Não, tem um E no final. É L apóstrofe. Aham. Ah, até tá peguei certo. aqui. Tá certo. Pode até ser o nome da aventura. Pode, concordo. Isso aí, Fly Dutchman, obrigado. Isso mesmo. Eu estou incorreto, para variar. Bom, gente, já vai para 2 horas que a gente tá aqui. E saiu uma aventura, né? Saiu? Tipo, olha, e como saiu, né? Saiu. Como saiu. Agora, tipo, essa aventura já tá praticamente pronta. É a questão dos detalhes. Tudo. Direito a double timeline, direito a efeito em onda, ficar botando com feijão numa jarra. Direito a gente tá usando efeito em onda, maravilhoso. Efeito em onda. A gente tá usando aquele de molhar a lente assim, sabe? Aquele filme aqui. O cara vai ter um flashback e molha a lente. E abaixa. Sim. Exatamente. Maravilhoso. Bom, Thiago, se você for realmente passar isso a limpo e dar uma trabalhada, você avisa pra gente no chat. Eu vou escrever, vou colocar vocês como coautor, né? Sim, eu reviso isso aí, pode mandar. Assim, prepara o texto e reviso. Já é. Eu gostei muito dessa história, gostei mesmo. Eu gostei bem também. Eu achei ela bem legal. E digo mais, vou escrever essa porra e já vou fazer playtest dela nesse domingo. Assim. De onde vem a inspiração? Olha, temos que expulsar algumas pessoas da live que já vai... Senão vai ver. Vão ter informações privilegiadas. Tomara que o Gustavo Dassi não esteja aí, porque ele vai jogar essa porra. Aí você sabe o que você faz, né? É a opção de toda a campanha de Cthulhu. Você vira pro jogador e fala assim, e você é um cultista, então você vai me ajudar, entendeu? Assim, vamos, assim. Você dá aquele bilhetinho por debaixo da mesa, né? Você bota o bilhetinho assim, a pessoa pega o bilhetinho e olha assim, parabéns, você é o cultista. O cultista é você. Parabéns. Parabéns, você é o cultista da noite. Você pega uma carta de Battlestar Galactica de qualquer outro jogo que tem traidor e só entrega pra ele, assim, nada mais precisa ser dito. Toma. Perfeito. Mantic e Cthulhu, você só entrega a carta do cultista. Maravilhoso. Diga-se passagem, eu tenho Mantic e Cthulhu, tá aqui do meu lado, inclusive, tá ali. Igual o Android do Alien. Exato, é tipo... Bom, gente, então é isso. Eu acho que tá bem encorpada a aventura. Vamos passar a limpo. Considerações finais? Que vocês têm alguma coisa mais a acrescentar? Eu gostei bastante, achei que ficou bem legal. Eu gostei bastante, eu achei que ficou bem legal. Eu gostei. A gente até que enfiou bastante coisa nessa aventura, né? Tipo, meu Deus, rende uma campanhazinha esse negócio. Rende? Olha, dá pra dependendo fazer. Do empenho, dá até pra fazer. Dá pra você fazer não vou falar que é um Warrant Express, mas se você for começar a separar as coisas, tipo, fazer cada aventura eles acharem um objeto ou acharem uma coisa relacionada ao filme, você pode fazer uma campanha que se passa por vários lugares. Sim. Tá buscando as Quando peças. você tava dormindo, a gente comentou isso, que ela tinha que ia ter, obviamente, ela ia ser um local, mas que potencialmente ela tinha que você ia buscar coisas em diferentes lugares, assim. Eu gostei do setting, acho que foi perfeito, diga-se de passagem. Tem que ser Califórnia, Los Angeles, aquela área ali. Sim. Volta. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado, Rai, por ter aceitado o convite. Obrigada a você por me convidar. Vamos lá. Rai, então dê o seu adeus, fale sobre suas redes. Vamos lá, o tempo é seu agora. Muito boa noite a todos que estão assistindo conosco depois. O meu nome é Rai, eu tenho o Farol do Unicórnio, que é uma plataforma, principalmente um canal no YouTube, mas principalmente um estilo de vida no qual nós acreditamos que RPG também é arte. Olha só, eu começando meu próprio culto aqui. Então, se você gosta de falar besteira por longos períodos de tempo, como você gosta, porque você tá no final dessa transmissão de alguma forma, né? Então, dá uma olhada no Farol do Leopardo. Às vezes a gente fala umas coisas interessantes lá.
E obrigado por terem me convidado. Foi um É, prazer planejar a loucura e a perdição de nossos amigos junto com vocês. Eu vou Maravilha. falar uma coisa aqui, senhoras e senhores. Eu notei uma coisa, eu acredito que vocês notaram também. Vocês repararam que o Sr. Batiston pediu para ela dar o adeus dela. E ela disse que ela tem um artista nela, né? Alguma coisa assim. Se o Batiston tivesse pedido para ela dar um adieu, o que seria a senhora Rai? De repente, tudo que a gente Bonsoir, mesdames, mon amis. Au revoir. En a bientôt. Perigoso. mais uma máscara. Aqui tem denúncia. Aqui tem denúncia. Aqui tem denúncia. Então, Thiago, a sua vez. Te dá um adeus e aproveita e já encarna a Maine também. Então, encarnar a mãe é basicamente isso aqui. Se você não tá no Discord ou no Tentacular, você tinha que estar, porque você está errado. E se você está errado, você não quer estar errado, você quer estar certo. Então você entra no Discord ou no Tentacular. Isso é simplesmente lógica, entendeu? Confia em mim, eu sou formado em ciência da computação e eu conheço bem de lógica, entendeu? É isso. E de outra forma, não vou dizer para março, eu estou tentando para o final de março. Eu tenho uma aventura que eu já escrevi um tempo atrás também, chamada O Diabo Voltou para Jersey, Quando o Diabo Voltou para Jersey, que eu vou narrar no Mundo Tentacular, uma aventura escrita por mim, né? Uhum. E é uma aventura que eu gosto bastante, que eu acho que é muito boa, acho muito boa mesmo. Não se passe em um local gelado, Sr. Batiston. Não se passe em um local gelado, nem com gelo. Quer dizer, nem não é já. se passa em Nova Jersey, tá entendendo? Se passa no sul de Nova Jersey, num lugar chamado Pine Barrens. E ela fala sobre um criptídeo, ela é toda em torno de um criptídeo muito famoso daquela região chamado Diabo de Jersey, né? Pra quem não conhece, pesquisa interessante. Tem até uma música bem interessante sobre isso. Sim, tem várias músicas, não tem só uma não. Tu sabe que eu tenho esse problema, né? Que eu faço aventura relacionada à música, relacionada a jogo de videogame, relacionada à história, lenda popular, você também faz isso que eu sei. E o Diabo de Jersey é interessantíssima, a história por trás dele. E tem outras lendas daquela região ali que também são interessantíssimas, diga-se de passagem. Mas é isso. E aí eu vou chamar uma galera que eu ainda não sei quem é, e vou chamar pra jogar esse joguinho aí e torcer pra ser legal. E é isso. Não, beleza. Então é isso, gente. Eu também tô pra ter uma aventura agora que eu tô escrevendo. Vocês ficaram falando do Expresso, do Horror no Trem Expresso Oriente, né? Eu tenho uma aventura versão Tupiniquim dela, que vai ser baseada na Mad Maria. Que eu vou começar. Claro, muito bom. Vai ser estilo uma Você campanha sabe- dividida em três que arcos. Cada arco vai ser numa ponta Eu da. comecei a escrever isso também, né? Ah, Tu sabe que eu comecei a escrever essa mesma coisa, né? Faz uns Aí. 4 anos atrás. Great mind, something, something. ó. Você não pôs pra frente, eu vou fazer a minha versão agora. Eu não pus pra frente porque eu ia escrever com ele, só que o Luciano pulou um corpo fora. Porque a minha ideia era escrever uma sobre a Mad Maria, sobre a Estrada de Ferro Tocantins, não sei o que lá, né? Aham. E a aventura era toda baseada, o Great Old One envolvido nela era justamente o pai do Mato, que é uma das máscaras do Nenatotep. Entendeu? A ideia era essa. Eu não vou Se falar você- quem que eu inspirei, senão vai ser spoiler, então. Não. Mas o meu eu tô fazendo, vai ser 3 cenários, que vão ser em momentos diferentes da construção, e que no final vai formar o arco. Então Maneiro, né? logo assim que vocês vão ter novas novidades. E é isso, Eu gente. acho que gente Era que uma tá mulher. devendo o sistema não tinha que estar prometendo aventura. É só isso que eu tenho pra concordo. dizer. Eu concordo, eu também concordo. E se eu posso fazer uma crítica, é justamente essa, entendeu? Aqui tem crítica. Acusação, denúncia. Mas logo vai Já ter. Já vai ser. E a ideia dessa campanha é justamente isso: rodar no sistema, pra durante ele eu ver se eu já consigo anunciar o Catarse. Durante a Legal. campanha. Essa é a minha ideia. Hum. Bom, Maneiro. gente, então é isso. Vamos fazer uma. Ó, quem tá online aqui? Tá o Vedza, vamos fazer uma raid pra ele?